Olá, seja bem-vindo ao podcast Pode Falar. Aqui você recebe o seu primeiro gole de café com música, esporte e gastronomia. Eu me chamo Gabriel Henrique e hoje vou falar um pouco sobre música. Eu sou a Kathleen e vou falar sobre esporte. Eu sou a Carol e vou falar sobre confeitaria. E aí, gostou? Então aumente o volume dos seus fones e tenha uma ótima experiência. Bom, pra gente começar falando de música, a melhor forma seria a cultura. A cultura hoje no Brasil, ela é muito disseminada. As pessoas acabam preferindo muito a americana pelo fato da indústria cultural ser tão abrangente nesse período. Mas a gente tem diversos períodos aqui também, nos quais a manifestação artística é muito prescindente. Uma delas é a manifestação indígena, por meio do hip hop. Faz hoje 51 anos, na qual as manifestações indígenas, principalmente dos grupos Yanomamis, vêm sendo disseminada principalmente em grupos universitários e disseminações culturais políticas. De acordo com o jornal USP, a gente tem aqui que, unindo uma manifestação artística recente e uma cultura ancestral, o rap indígena é um fenômeno que vem crescendo nas plataformas de streaming, adentrando o universo acadêmico. Um artigo recentemente publicado dos pesquisadores da USP descreve a relação que criaram os 3 jovens indígenas da etnia Guarani, MBA, nos primeiros passos para a formação do grupo de rap Os Guaranis com Z. A publicação destaca o processo criativo do mundo como um ato de resistência para a sobrevivência à sua cultura. Isso define uma performance de ativismo artístico. A gente consegue ver nesse texto o quanto que a importância em 51 anos sobre o ativismo em prol dos direitos dos Yanomamis e de todos os grupos que hoje são atacados no Brasil em forma de música, quanto a sua importância na política. A gente tem esses manifestos tanto no Spotify, quanto diversos outros blocos universitários, principalmente podcasts da USP e de outras federais, sendo disseminados em prol de um conceito maior, um conceito de ciências sociais. A gente tem esse objetivo de poder trazer os direitos desses indígenas que hoje são oprimidos pela sociedade. A gente não consegue ver 100% esse olhar, Então, para a gente poder realmente se posicionar em prol de uma discussão a respeito, eles nos trazem formas cotidianas de disseminar essa informação. Uma delas é, lógico, a música, Todos acabam no caminho de casa, ou até mesmo no caminho do trabalho, no caminho da escola, pegando o fone de ouvido e escutando um tipo de rap, um tipo de rock, um pop e por aí vai. Mas a gente nunca decide, certamente, de ver um tipo de música no qual vai falar sobre a história brasileira. E um bom conselho para você que está escutando, que quer saber um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre o que a gente manifesta e o que atualmente luta, são músicas do nosso hip hop. Então, o nosso hip hop não só urbano, mas o hip hop guarani, o hip hop MBA, e o hip hop que também tem como banda Os Guaranis. Então pesquisem aí, OZ e Guarani, pode depois digitar. Espero que vocês tenham trazido com vocês um tipo de conhecimento e que saiam desse podcast com muito mais e até mais. Eu sou a Kathleen e hoje irei falar um pouco sobre esporte, começando com a seleção brasileira feminina de vôlei, que ganhou ao superar os Estados Unidos por 3-1 no Maracanãzinho após 5 anos. E também vou falar um pouco sobre Gabigol, após ser flagrado dentro de sua casa usando a camisa do Corinthians. Gabigol perdeu o direito de usar a camisa 10 do Flamengo. O atacante, desse modo, agora é dono da camisa 99 no clube. E também irei falar um pouco sobre Mbappé, que não jogará mais no PSG e está jogando agora no Real Madrid, do lado de Vinícius Júnior, e jogará com a camisa número 9. E em 2025 ele vai usar a camisa número 10. E falar um pouco sobre a seleção brasileira masculina de futebol, que ganhou do México de 3-2. E a seleção brasileira jogará dia 12/6, nesta quarta-feira, dia dos namorados, contra os Estados Unidos. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol
E no podcast de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a confeitaria. Bom, mas afinal, quando surgiu a confeitaria, né? Na verdade, não há nenhum momento exato acerca do surgimento da confeitaria. Entretanto, para alguns historiadores, o primeiro doce surgiu a partir de um pão, que com o passar dos anos foi acrescentado mel, frutas e temperos aromáticos. Acredita-se que essa receita surgiu com a culinária romana, em que se preparavam bolos com farinha, vinho e aveia, resultando em ótimas iguarias, né? Apesar disso, foram nos mostreiros que muitos doces começaram a ser produzidos à base de mel, originando-se os primeiros pães de mel da história, possibilitando posteriormente incrementar a produção com o chocolate. Já a confeitaria no Brasil? Bom, a confeitaria no Brasil tem seu início datado após a Segunda Guerra Mundial, onde os confeiteiros vindos de países atingidos como a França, Alemanha e Itália trouxeram consigo as técnicas dos doces. Naquela época, as docerias não existiam, por essa razão, os confeiteiros iniciaram seus trabalhos em padarias. Assim surgiram os doces tradicionais que conhecemos hoje, tortinhas, bombas e vários outros docinhos. E tem mais! Os primeiros doces brasileiros são a paçoca, a rapadura, o pé de moleque, a cocada, quindim, iaiá e também o nosso bolo de mandioca. Agora entrando na parte da confeitaria, da cultura na confeitaria, eu trago algumas curiosidades para vocês. De onde vem a tradição de comemorarmos os aniversários com bolo? Pois é, a história é bem diferente do que imaginamos. Não é nenhuma galera apaixonada por bolo, assim como nós, decidiu que por ser tão gostoso e compartilhável, ele seria o ideal para presentear nos aniversários. O bolo realmente tem uma tradição, e o mais interessante, uma tradição grega. Para começar, o formato circular dos bolos não é apenas um simples círculo. Os gregos faziam os bolos em formato circular para se referir à lua cheia. Mas por que exatamente a lua? Bom, pois seria uma forma de honrar a Ártemis, deusa grega da lua e da fertilidade. E as velas também possuem um contexto. A fumaça produzida por elas, logo acima do bolo, simboliza uma forma de agradecimento à deusa por mais um ano. E um pedido para que continuasse protegendo e concedendo mais anos proveitosos e cheios de vida. Agora, para encerrar, aproveitando esse mês junino, eu trago uma receita para vocês deliciosa de pé de moça. Então, separe o papel e a caneta e anote os ingredientes. Vamos lá, para começar a gente precisa de 500 gramas de amendoim, torrado e sem a pele, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de margarina sem sal e uma lata de leite condensado. Agora vamos para o modo de preparo. Primeiro passo, abra o leite condensado e reserve. Segundo passo, coloque em uma panela o amendoim, o açúcar e a margarina. Terceiro passo, mexa com uma colher sem parar para não queimar. Quarto passo, quando derreter por igual e ficar um caramelo, jogue o leite condensado mexendo rapidamente até desgrudar do fundo da panela. Passo 5, despeje em uma forma untada com margarina, corte em quadradinhos antes de esfriar. E para finalizar, a gente pode passar nosso pé de moça no açúcar refinado, no chocolate em pó ou no leite em pó, que fica uma delícia. E tá pronta a nossa receita. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, obrigada e até a próxima! E aí, sabia de tudo isso? Eu imagino que não. Essas informações você só tem aqui, no Pode Falar. Nosso podcast é patrocinado pela melhor loja de sucos, Sucos Gang, pela melhor fabricadora de cafés, Cafés 3 Pulmões, e por fim, a nossa melhor fabricadora de bolachas, Clube Antissocial. Gostou de tudo isso? Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Adeus.